Sejam muito bem-vindos a esse momento. Nós estamos hoje na aula 17, livro de Ruth. Vamos falar como tema, um tema principal dessa aula de hoje, a redenção no cotidiano. De repente, na nossa caminhada, de repente, na nossa vida cotidiana, de repente aparece a redenção, aparece o Redentor. Ruth e o resgate da esperança. Nós sabemos que esse livro de Ruth fala de um relacionamento, de um casamento entre Boaz, que é o povo de Deus, os escolhidos, chamados, os predestinados por Deus, povo de Israel, ele da tribo de Judá, e com um relacionamento com uma estrangeira, uma mulher estrangeira moabita. Nós sabemos também que o povo moabita veio de um relacionamento de uma filha com um pai. Ló, quando sai da cidade, já toda destruída, eles vão para uma caverna, ele e as duas filhas, e elas praticam ali um ato, embriagando o pai, e dali nasce dois povos. Um deles é os moabitas. Então não é um povo muito bem visto, não é um povo que é muito querido, não é um povo muito desejado, integrando com eles. E aí no livro de Ruth a gente vê essa personagem, essa mulher aparecendo, essa Ruth aparecendo, ganhando inclusive o nome no livro. A título de curiosidade, meus irmãos e minhas irmãs, o livro de Ruth e o livro do Tiago, lá no Novo Testamento, são dois livros que na Septuaginta não eram para ter entrado no canon. Nessa régua, nós chamamos de canon. Canon significa régua, entre essa e essa, não era para ter entrado, porque, por exemplo, Tiago fala a respeito das obras. E a fé. Ele entra num particular aí que gera, mas depois, com as demais cartas, a gente faz as pazes com o apóstolo Paulo, ajustando isso em Romanos. E também o livro de Ruth, que só parece ser um livro histórico. E é o que nós vamos explorar hoje. É aí que eu quero convidar você e pedir a sua permissão para que a gente possa construir essa lógica. Por que será que o livro de Ruth, então, foi permitido entrar no canon e fazer parte? É muito provável que foi escrito por Samuel, o livro de Ruth. E algumas tradições talmúdicas do Talmud atribuem a ele o livro de Ruth. Mas não é certo, não tem como confirmar. O que é possível confirmar é que ele foi escrito no período monárquico, no tempo de Davi, ali um pouco para frente, antes de Salomão. Isso é possível por algumas evidências, e uma delas principais é o sefer, que é o tipo do rolo, o tipo do material utilizado, e principalmente pelo estilo literário, a forma literária que foi escrita o livro de Ruth em hebraico, apontam para um determinado período ali monárquico. O livro de Ruth, ele traz essa compreensão, essa integração de um outro povo através de uma continuidade. O livro já começa dizendo que nos tempos ali dos juízes, é um período que há uma instabilidade espiritual e também social em Israel. Há uma escassez, há um problema ali. Então nós percebemos, já ligando com a aula anterior, nós percebemos que no livro de Juízes, os juízes falharam, inclusive o próprio Gideão, que a gente elogia tanto, ou reconhece ele como um dos principais. Ali a gente percebe que houve uma fraqueza da parte dele, um problema da parte dele. Estou abrindo aqui as escrituras para relembrar um ponto. Gideão, ele tem, por exemplo, algo que foi muito forte em Gideão. Ele foi escolhido por Deus,
ele abominava os ídolos, a família dele tinha ídolos, por isso ele preferia ficar isolado. Ele teve uma visão angelical de anjos, ele teve essa força de destruir ídolos, vencer com os 300, e ele se torna o grande libertador. Porém, erros, falhas, fraquezas, ele foi rejeitado por Deus. A gente vê isso lá no capítulo 8 em diante. Ele fez um ídolo com aquela roupa. Ele levou Israel a pecar. Juízes, estamos lembrando? Tornou-se pedra de tropeço e seu bem ruiu por seu mal. Tudo que ele fez de bom, todo o legado que ele construiu, tudo aquilo que ele deixou, ruiu pelas poucas coisas que ele fez que foi ruim. Sansão também, um homem muito forte, dedicado a Deus, grande guerreiro, um dos maiores, enfrentou milhares de soldados, matou o leão, um homem de fé, mas com a sua fraqueza, foi enganado por uma mulher, perdeu aquela dedicação que ele tinha a Deus, foi aprisionado por dizer aonde estava a sua força, o cabelo foi raspado, ele era um nazireu, foi abandonado pelo Senhor e, pior de tudo, foi zombado, foi ridicularizado e aí num ato muito simples perdeu a sua unção. Meus irmãos, esses juízes foram os que conduziram esse povo de Israel e aí chega nesse momento aonde a Ruth aparece com a sua sogra. Então, qual que é o assunto central do livro de Ruth? É a redenção. A redenção que aparece de forma graciosa no meio de um evento comum, no cotidiano. De repente, Deus intervém e aparece nessa fase dos juízes, que não tinha mais como continuar com os juízes. Então é Deus preparando, fazendo uma ponte, preparando para vir Samuel, para vir então essa nova fase. A história revela como que o Senhor age mesmo em tempos de crise, que é o que eles estavam vivendo, crise social, crise financeira, crise de escassez de produção na terra, havia uma escassez até de comida mesmo, e uma instabilidade espiritual. Ou seja, eles ficaram por conta. Deus deixou eles. Eles deixaram Deus, Deus permitiu que eles fizessem, então, da forma que eles queriam. E por meio dessas pessoas comuns e essas escolhas sinceras para restaurar vidas, trazer esperanças e construir uma linhagem redentora. É aqui que eu chamo a atenção. Linhagem redentora, que culmina em Cristo, que deságua em Cristo. Nós estamos buscando Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento. E aqui nós encontramos essa palavra-chave, redenção, tanto no sentido familiar, de que há uma redenção, volta, estabelece, restabelece esse vínculo do parentesco remidor, também no sentido espiritual, que Boaz representa ou prefigura essa pessoa de Cristo como o nosso Redentor, o Redentor daqueles que estão perdidos, aqueles que estão quebrados, aqueles que não têm direito a terras, não têm direito a nada, no caso da Ruth, inclusive uma viúva estrangeira. O que mais me chamou a atenção no livro de Ruth foi essa lealdade radical de Ruth com a sua sogra, com a Noemi. E também é esse link de Deus com Israel. A gente percebe essa lealdade entre Deus e o povo de Israel e a Ruth com a Noemi. Outra coisa que eu percebi também foi o cuidado providencial e misericordioso de Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações complicadíssimas. Por exemplo, nessa região,
de Judá, toda a Judéia, a escassez, o marido então da Noemi sai com a Noemi e vai para uma outra terra, na terra dos Moabitas, para não morrerem. E eles vão para lá, esses filhos casam com essas duas mulheres estrangeiras, vivem poucos anos, muito poucos anos, e eles morrem. Morrem o marido e morrem os filhos. E fica só a sogra e as duas noras. E uma delas não segue o caminho, continua lá na terra dos Moabitas. E quando a sogra então quer voltar para a terra que era do marido dela, porque lá ela tem um pedaço de terra, porque lá é a terra dela, porque lá é a origem dela, ela quer voltar para aquele pedaço de terra e ela chega e volta com a Ruth, e a Ruth mostra esse lado da lealdade. E Deus aparecendo nessas providências, de um lado faltando comida, vai para lá, e lá falta o parentesco, a continuidade, falta quem é que vai continuar. Todo o trabalho, toda a dedicação da Noemi não ficou em vão. Então esses três personagens nós vamos olhar muito para eles, é o que se destaca nesse livro. Ruth, Noemi e Boaz. A figura de Boaz, por exemplo, como prefigurando Cristo, sendo justo, sendo protetor e sendo redentor. Nós vamos perceber essas três características. Eu vou falar de cada uma delas aqui, vocês vão perceber nos capítulos e versículos. E aí, uma inclusão de uma mulher moabita, uma mulher gentia, uma mulher estrangeira, uma mulher que não foi escolhida, não fazia parte, não era da geração de Abraão, era o sobrinho de Abraão, mas ele não era dessa linhagem junto com Abraão. Percebam que Ló estava debaixo desse guarda-chuva das bênçãos de Abraão. Então a gente já começa a despertar, peraí, como que Deus então, prometendo para Abraão, por que ia escapando uma geração? Porque mesmo ela sendo uma mulher que ficou com o próprio pai, naquele contexto de não acabar ali a geração do pai dela. As duas irmãs decidem a fazer isso, embriaga o pai, não faz aquilo por uma vaidade humana, por um prazer momentâneo, e faz aquilo por uma continuidade da vida dentro do contexto deles, dentro daquela situação deles, onde Sodoma e Gomorra tinha sido destruído, e aí a mãe deles viram para trás, a mãe delas, vira para trás e se torna uma estátua de sal. Olhando para isso agora, trazendo então algumas palavras que me chamaram muito a atenção, é justamente essa palavra Goel ou Goal, parente remidor ou remidor. Em hebraico refere-se a alguém legalmente responsável por proteger os direitos dos membros da família. Remidor, a gente vai linkar isso com Cristo, com Jesus, é o nosso remidor, é o Goal ou Goel, algumas pronúncias assim. Teu Deus será o meu Deus, é uma frase que marca muito, impacta muito. A gente ouviu isso em muitas pregações, em muitos sermões. O teu Deus será o meu Deus. Isso representa a confissão de fé que Ruth teve, confessando a fé com a sua boca, sentindo no seu coração e passando isso, entregando-se de forma voluntária e completamente. Hoje, nas comunidades, inclusive no Medita Fé, nós temos o momento de confissão de fé, de profissão de fé. Professamos a fé a partir do coração. Agora não é mais o teu Deus é o meu Deus. Por isso que essa frase não cabe muito hoje nas nossas pregações. A nossa confissão é: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Redentor, é o meu resgatador, é o meu... Essa palavra Gaal ou Gael, ele é o Redentor, ele é a redenção. Então eu confesso publicamente, primeiro no meu coração, sentindo, entendendo com a minha mente, compreendendo com o meu ser, com toda a minha força e confessando publicamente com a minha boca.
Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Redentor. E uma outra palavra que eu destaco é Hesed, amor leal, fidelidade, misericórdia, que é o que vincula muito nessa parte do livro, aparece nas atitudes tanto de Ruth quanto de Boaz. Então, Noemi, essa viúva amargurada por perder o marido, por perder os filhos, por ficar com 2 noras estrangeiras, ela não tem condições nenhuma. Ela então é estrangeira lá na terra dos Moabitas, ela se torna a estrangeira lá, ela se torna a viúva lá e também se torna a mulher que não tem geração. Aparentemente é uma mulher amaldiçoada, amargurada. Consegue visualizar essa cena? Uma pessoa que já não tem mais marido, não tem filhos e vivendo numa terra estranha? É isso que aconteceu com a Noemi. Amargurada, triste. Então ela volta para a terra dela. E a Moabita fiel, a Ruth, que assume que o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Abrindo mão, então, daquela sequência, daquela maldição hereditária que vinha sobre a família dela, sobre a cabeça dela, pelo ato que os antepassados dela tinham feito lá na caverna com o pai, naquela situação que nós chamamos de, hoje, no nosso tempo, incesto. Boaz, esse parente remidor, então é uma pessoa ligada a Noemi. E aí nós seguimos, dividimos em 4 partes a estrutura do livro. A primeira estrutura é a decisão, a segunda é a provisão, a terceira a redenção e a quarta a restauração. Em todo o capítulo 1, do versículo 16 e 17, Ruth escolhe Noemi e o Deus de Israel. E eu perguntaria a vocês, será que foi ela que escolheu o Deus de Israel? Ou será que Deus escolheu ela para fazer a diferença e a partir dela começar uma nova linha, uma linhagem, uma vida? E aí nós vamos descobrir nessa reflexão, nesse estudo bíblico hoje. Provisão. Boaz aparece como uma figura de graça e proteção, protege e oferece, deixe ela rabiscar, deixe cair um pouco mais, deixe ela levar um pouco mais da colheita para casa. Redenção. Ruth propõe casamento, Boaz assume papel desse remidor e nós vamos ver que não é simples, não é simplesmente um conto de romance, não é um conto amoroso. A gente vai perceber que tem outras coisas envolvidas. Tem Boaz, ele não podia decidir sozinho casar-se com a Noemi, com a Ruth, e ele também não podia deixar a Noemi de qualquer jeito. Teria que restaurar as terras de Noemi, parte da herança dela, direito dela pelas divisões das tribos, que isso vinha vindo lá do tempo de Josué e os juízes. Então ele tinha que chamar a liderança, teria que chamar os anciães daquele tempo, e tinha uma pessoa que era à frente dele, que estava acima dele, que tinha o direito de dizer sim, eu quero ser o resgatador da propriedade da Noemi. E junto vinha Noemi e vinha a Ruth. Então ele tinha que ter consciência disso. Então Boaz abriu mão e deixou esse porque ele tinha esse direito. Vamos entendendo. E quarto, a restauração, que é o casamento restaurado, descendência e a linhagem messiânica, a linhagem do Messias, de Jesus Cristo. Já falando então um pouco sobre Cristo Jesus, Boaz é essa prefiguração, é esse tipo de Cristo, de ungido. Cristo é ungido, o parente remidor que resgata essa pessoa que é gentia, que é estrangeira, sinalizando a inclusão dos povos na aliança. Lá no Novo Testamento, em Efésios, a nova aliança, incluindo o povo gentil. Percebe essa ligação já?
Ruth entra na genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia, assim como aquela mulher Raabe, aquela que tinha uma profissão, né? E aí ela sai dessa terra e vai para viver junto com os hebreus no deserto e depois entra junto com eles nas terras prometidas. É a parente direta de Boaz. Salmão é um dos bisavós de Boaz. Então a Raabe é bisavó, tataravó dele. Redenção, lealdade e esperança. Redenção Gaal, ato legal, amoroso de resgatar. Então é um resgate não por compromisso, somente por papel ou por lei, mas também por amor. Amoroso, um ato amoroso da parte de Deus. Por isso não é um conto romântico. A lealdade, Hesed, amor fiel, compromisso altruísta. E a esperança em meio à dor. O plano de Deus segue firme. Sempre Deus viu um plano com o ser humano, de resgatar o ser humano, e aí lá na ponta a gente vê chegando Jesus Cristo, morrendo na cruz, sendo ressuscitado. Esse é o plano de Deus. Essa é a obra de Deus na terra. E as implicações espirituais, quais são? Deus age no dia a dia, de repente ele aparece na sua vida, de repente ele aparece na minha vida, de repente ele aparece nesse contexto que nós estamos vivendo pós-pandemia, por exemplo. As igrejas não são mais os templos, não são mais os grandes salões. As igrejas são comunidades conversando, por exemplo, aqui, via online, Meet, Zoom, e pessoas indo de um lugar para o outro, pessoas conversando nas casas sobre Deus, as igrejas, no sentido de povo, andando, caminhando de casa em casa, meditando, refletindo na palavra, tomando um café em casas de café, de chá. Essas são igrejas. Nós assistimos, quem assistiu um filme que foi recentemente lançado, chama A Forja, viu isso, que não foi mostrado templos em um único momento, num lapso de tempo ali, o menino é batizado, mas o foco é o tempo todo em grupos, e isso faz a gente olhar diferente para esse contexto da igreja na Terra. Quero, antes de entrar e continuar falando aqui, das forças que cada personagem traz. Por exemplo, Ruth traz a lealdade, o trabalho e a fé, mesmo sendo estrangeira e viúva, escolheu Deus e teve a sua história restaurada. É lindo o final da vida dela, diferente dos juízes, que foram escolhidos, levantados por Deus, que é assim que está escrito, né? Levantado por Deus, ungido, alguns tinham o Espírito Santo de Deus, tinham dons, tinham virtudes de Deus, e o final deles não foi tão bonito. O começo da Ruth não foi bonito, estrangeira, a origem da família dela, a forma que foi gerado o povo moabita, qual ela fazia parte, não foi bonito, não era lindo, não era legal. Ela se casa, perde o marido, fica viúva. Então o começo e o meio da história dela é complicado, é feio, é uma pessoa que parece que foi amaldiçoada e de repente escolhida por Deus, cremos assim, e teve a sua história restaurada. Noemi superou a amargura, Deus restaura quem perdeu tudo. Se fosse uma pregação agora, nós diríamos isso. Se você hoje se sente amargurada ou amargurado por alguma coisa que você acha que Deus está te punindo ou que Deus não está te vendo ou não está olhando para você, é importante olhar para essa história, é importante olhar para as Escrituras Sagradas e ver que, mesmo no momento de amargura, Deus está cuidando, Deus está restaurando,
não do jeito que nós queremos, não no lugar que nós queremos. Ela, com certeza, queria viver com o seu marido, seus filhos, seus netos, suas noras, lá na terra dos Moabitas. É lá que ela estabeleceu. Mas Deus não permite que isso aconteça, pelo contrário, traz ela amargurada e restaura ela, dando para ela a terra. A nossa terra não é aqui, a nossa terra é no céu, a nossa propriedade é no céu, a nossa Canaã celestial, a nossa Jerusalém celestial, é lá. E o nosso Redentor, o nosso Remidor, também está lá, à destra do Pai. Boaz, prefigurando então, repetindo, Cristo, o que ele traz como força, como atributos de Cristo? A justiça e a generosidade, que através deste foco, desse olhar, dessa lente olhando por Cristo, a generosidade, mas tem algo muito maior aí, que é um atributo de Deus, que é a misericórdia. Nós temos um Deus misericordioso. Então, esse atributo de Deus aparece em Boaz. Será que era Boaz o misericordioso ou Deus se servindo dele com esse ato de misericórdia? Com a Noemi e com a Ruth. Então, de uma forma assim, traduzindo isso, fazendo um resumo, trazendo em outras palavras, mostrando isso de uma outra forma, o livro de Ruth revela um Deus que vê, que está vendo, que está com os olhos fitos, segundo o salmista, para o ser humano na terra, e através desses olhos fitos para nós, ele age nos detalhes. É isso que o livro nos mostra. O livro de Ruth nos mostra esse detalhe, que Deus aparece, a misericórdia de Deus aparece no detalhe. Um amor que rompe barreiras, cercas, muros, paredes, denominações, instituições. Rompe, se preciso for, rompe crenças limitantes, exclusivistas, que nós conhecemos, por exemplo. E também rompe etnias, rompe barreiras sociais, níveis de graduações intelectuais, povos, línguas, tribos e nações já aparecendo aí. Uma esperança messiânica, uma esperança do Messias aparecendo aí nesse livro, que nasce em Belém. Quem nasceu em Belém? O menino, a criança, o Filho de Deus, o Emanuel. Os pastores em Belém, esses pastores estão cuidando de qual terra? Que era de Boaz, da geração de Boaz, da geração de Ruth. É nessas terras que esses pastores estão cuidando das ovelhas e recebem a notícia por anjos. Que lindo, né? É lindo, é maravilhoso olhar para essa cena, os anjos descendo do céu, cantando e uma luz forte. Aqueles homens sendo pastores, a profissão menos importante dentro de um lugar naquele tempo. Hoje ainda lá não é tão importante assim. Pastor de ovelhas, cuidando do rebanho, e aí aparece, eles deixam aquela situação, depois de ouvirem as palavras, os anjos dizem como é que eles encontrariam num lugar assim, em Belém, e envolto de um pano. Ué, não era para estar enrolado num pano mesmo a criança? Esse pano é um pano que nem um pano comum não era, um pano de enrolar criança, era um pano simples, um pano, só um pano. E eles encontram essa criança e diz para Maria tudo o que eles ouviram. Aonde eles estão? Em Belém. Aonde nasce
a esperança que o povo aguardava durante muitos séculos, por milênios, olhando aqui milênios, aproximadamente 1000 anos antes. E aí aparece ali em Judá agora, nesse instante, nesse momento, aparece o início de tudo isso. É lindo ver que em Belém nasce a esperança e a profecia diz isso, que viria de Belém, mas Jesus era de Nazaré. Só que por conta da contagem, do censo que o Império Romano exigiu, cada povo tinha que ir para suas tribos. E José, o pai de Jesus, precisa ir para a tribo dele, e a tribo dele é Judá. E ele chega em Judá. Só que chega em Judá, tem muitas pessoas lá que foram para lá para fazerem a mesma coisa, então não tinha lugar em hospedarias. Não tinha lugar e eles ficaram, então, passaram a noite nesse lugar. Quando a criança nasce. Meus irmãos, olhando para a história da Ruth, olhando para esse shalom de Deus, o descanso e essa paz, a partir desse livro de Ruth, quando ele é escrito, fazendo aqui então uma exegese, ele foi escrito num tempo que as pessoas precisavam resgatar dentro de si a esperança e a fidelidade na palavra de Deus, no que Deus prometeu, mostrando que Deus cuidava dos detalhes para chegar no tempo que eles estavam, já no período monárquico, com Davi, mostrando que tinha um começo aqui. E aí acontece isso. Descansem, tenham paz, shalom, que significam essas palavras. Então, essa moabita, considerada e resgatada para fazer parte, integrar essa linhagem de Jesus Cristo, esse livro prepara o coração do povo dentro daquele contexto, daí agora eles vivendo, não da escritura, mas o momento que eles estão passando pós juízes, escassez, esse período de escassez e de instabilidade espiritual, de problemas sociais e problemas financeiros e problemas de comida, de alimento. Nessa transição, Deus mostra através de Boaz e da Ruth e da Noemi, Deus mostra a preparação para a era monárquica, o período monárquico, uma outra fase. Eles tinham passado por uma fase, passaram pelos juízes, agora eles iam entrar em outra fase. Então o livro de Ruth prepara o coração, a história de Ruth, Boaz prepara o coração, e nós agora olhando para o livro é como se nós estivéssemos dentro daquele contexto. E eu quero convidar você a entrar nesse contexto. A preparação, porque agora vai vir um grande profeta, uma pessoa que tem atributos de sacerdote, de profeta e também de juiz. Termina em Eli, com problemas dentro de casa, com os filhos, com coisas erradas dos filhos. E aí vem de uma promessa de uma mulher, de um coração desejoso, de um desejo ardente, balbuciando as palavras, querendo um filho. No primeiro momento era por conta da sua concorrente, vamos dizer assim, com Eucana. Ela, Ana, então tem um filho concedido por Deus e ela faz esse voto e entrega ele como sacerdote para viver na casa, no templo de Deus, naquela época, tabernáculos ainda. Toda essa é a preparação para a chegada de Samuel. E Samuel provavelmente escreve, então, o livro de Ruth, é muito provável que seja ele. Se ele não escreveu tudo, ele escreveu grande parte. É claro que era falado oralmente as histórias. Algo que é muito importante a gente parar e refletir aqui é a figura das mulheres
que fizeram a diferença. Ruth, no capítulo 4, aqui a gente vê, mas eu quero destacar várias mulheres, tomei nota, mulheres que passaram do Antigo e Novo Testamento, eu vou começar pelo Novo Testamento. Essas mulheres foram mulheres corajosas, que fizeram e romperam padrões, sistemas, romperam. A mulher de Pilatos, por exemplo, a mulher que lavou os pés de Jesus, que não ficou o nome dela escrito. A mulher samaritana, a viúva no templo, Abigail, aquela que casou com Davi, Ana, essa de Samuel, a Ana em Lucas, a outra lá, a profetisa, a Débora, que nós ouvimos e conhecemos, Dorcas em Atos, Esther, livro de Esther, Eunice, Eva, Febe, Isabel, Joquebede, Lídia, Lloyd, Maria, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Marta, Miriam, Priscila, Raabe, Raquel, Rebeca, Sara e Susana. Mulheres que fizeram a diferença, mulheres que fazem a diferença. Você pode até doar, fazer algo sem amor, mas não pode amar sem doar. Entende isso? Você pode até fazer alguma coisa, prestar um serviço, cooperar com a sua comunidade. Você pode fazer alguma coisa para a sua igreja, para o próximo, para o vizinho. Você pode até fazer isso sem amor, mas não pode amar sem fazer algo. Quando você tem esse amor dentro do seu coração, quando você sente essa generosidade que vem da parte de Deus, a misericórdia é do coração. Cardio, coração. Misericórdia vem das cordas do coração de Deus. A misericórdia só vem de Deus e passa por nós e flui. Aquele que tem amor, faz. Não é amor sentimento, não é amor emoção, é amor que faz. Alguns líderes religiosos que deixaram de demonstrar generosidade devem perguntar se de fato ama as pessoas que ele lidera, que ele cuida, que ele aconselha, que ele pastoreia. Quando grandes líderes religiosos erram, sempre erram pelo lado da generosidade, e se erram, nós precisamos olhar para isso também com carinho. Os líderes religiosos devem ser generosos, predispostos a partilhar e compartilhar os seus recursos com os outros. Quando Deus o abençoa, quando Deus o enche de bênção, enche o líder ou a pessoa que está à frente de dons, de tudo aquilo, ele coloca também o amor, a generosidade e também coloca a misericórdia, e aí essa pessoa faz com os recursos que Deus deu para ele. Ele sabe que não é dele, foi Deus que deu para ele ser um canal de bênção na vida de outros. Isso de todas as formas. Ou seja, ao contrário disso, seria o mesquinho, seria o egoísta, seria aquele que troca, aquele que manipula, pensando que eu vou fazer isso por você, mas ele quer algo em troca. Pode ser uma informação, pode ser um cargo, pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser poder, pode ser qualquer outra coisa. Esse não é um tipo de coração generoso. Acreditam fielmente que um lampião, um líder religioso que tem essas características, acredita que um lampião nada perde se acende outro. É uma vela acesa que acende outras velas. Vai só multiplicando e ela não perde o brilho, não perde a luz, não perde a sua própria luz e a sua força. Outro ponto importante que eu quero destacar, e já indo para o final dessa aula de hoje, em Levítico, no capítulo 19, que nós lemos e estudamos, no versículo 18 está escrito que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Boaz cumpre esse mandamento. Ele amou Ruth e amou a sogra por ser parente, mas ele amou Ruth, uma estrangeira.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, uma estrangeira como ele mesmo. Este versículo está lá no ponto central da Torá e é o que rege a lei social de Israel, dentro de uma série de mandamentos sobre justiça, sobre honestidade, sobre generosidade, sobre compaixão na prática, na vida, no cotidiano. Esse é o principal ponto ético de Deus. Esse é o ponto fundamental de Deus, chamada lei de Deus. Que Jesus, mais tarde, ele também reafirma isso como um segundo mandamento, lá em Mateus. Ele fala isso como um segundo mandamento. A frase como a ti mesmo, em hebraico, é kamoká. Implica um amor que faz, é um amor que é um verbo. Ele tem empatia pelo outro, ele se coloca no lugar do outro. Não é meu problema primeiro, o que eu penso primeiro, o que eu acho primeiro. É primeiro, o que será que eles precisam? O que será que eles... Como que seria isso para eles? Se eu estivesse no lugar deles, o que eu gostaria de ser ouvido, visto, entendido? E aí esse amor empático e esse amor protetor que se coloca no lugar do outro. Veste o sapato do outro. Coloca os óculos, a lente do outro para ver pelo ponto de vista do outro. Baixa a guarda, baixa o orgulho, baixa a soberba, a vaidade, as necessidades pessoais e procura entender o que o outro está fazendo. Se é um bem maior ou se ele está sendo egoísta. Se é um bem para todos ou ele está protegendo só um sistema. Se é um bem para que todos sejam conhecedor da palavra de Deus ou se é uma retroalimentação de um sistema para manter o poder, para manter o status, para manter a questão financeira. Em Levítico 19, esse Boaz cumpre: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazendo isso por esta mulher. Em Romanos 13, 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Olha aqui, né, o irmão Bruno falou que em Romanos nós vamos ver coisas, e eu também reforcei, que nós vamos ver coisas que estão no Antigo Testamento, principalmente na lei. O amor, ele não pratica o mal contra o outro. Não tem sentido, se é o amor de Deus, não tem sentido fazer alguma coisa ruim para o próximo. Não faz sentido. Porque o amor, ele é aquele que cumpre a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, escrita em tábuas de pedra, escrita em pergaminhos, escrita em 613 normas e instruções. Mas o coração do ser humano falho, corrupto, com a decadência de Adão e Eva já trazendo na sua hereditariedade, já corrompido, e aí você pega uma lei perfeita e coloca num coração imperfeito, em algum momento essa lei aparentemente vai falhar. Mas não foi a lei que falhou, foi o coração do ser humano. E aí em Atos dos Apóstolos a gente vai ver isso se cumprindo aqui, que está escrito em Romanos. Deus envia o Espírito Santo e coloca os estatutos dele, a lei dele dentro do coração. Crava a lei, agora não mais escrita em pedra, ele coloca dentro do coração do ser humano. Escreve em tábuas de carne no coração e crava ali esse amor. E esse amor vai fluindo conforme a gente vai diminuindo a nossa natureza humana, a nossa carne, as nossas vontades, as nossas concupiscências, nossas paixões vão sendo dominadas, que é um fruto do Espírito Santo, vai fluindo a lei de Deus, que está gravado no nosso coração agora. Os estatutos de Deus estão gravados com fogo no nosso coração, batizado e selado com o Espírito Santo de Deus. Não mais em pedra, agora está dentro de nós. É isso que Romanos está dizendo aos romanos, né? Isso aos romanos, a carta aos romanos, colocando certinho a frase: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Paulo, o apóstolo, ele interpreta a essência da lei de Deus
como sendo cumprida plenamente no amor ao próximo. Ele escreve isso no contexto de exortação à vida cristã. O dia a dia da vida cristã, agora já pessoas batizadas com água e com o Espírito Santo. O cristão não vive mais por imposição, não é mais por lei legalista, por tradições religiosas, por doutrinas humanas, por entendimentos humanos, mas por uma lei escrita no coração, a lei do amor. A Torá da graça. Tinha a Torá, tem ainda, né? A Torá, Antigo Testamento, Pentateuco, entre outros. E nós vivemos a Torá da graça. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor, que enviou Jesus Cristo, trazendo e sendo a própria graça de Deus, para mais tarde subir ao céu e enviar o outro para nos batizar com essa graça no nosso coração. Ela é fundamentada no Espírito e na passagem, no exemplo, na caminhada desse Cristo. Agora, olhando de agora para trás, a gente vê Boaz fazendo isso. A gente vê Boaz, por exemplo, quando ele percebe que essa mulher precisa ser resgatada e a sogra precisa ser restaurada para ela aquilo que era dela. E aí, essa redenção precisa aparecer. E chega o tempo da redenção. Só que ele precisa apresentar isso para o Redentor. Em primeiro lugar, tinha outra pessoa na frente dele. E ele precisava passar isso para os anciãos da época, os líderes da época. E ele fala para Ruth, Ruth, você podia ir atrás de outros jovens, você podia ir atrás de outras pessoas, você tem liberdade para isso. Outra pessoa poderia te encontrar e ficar com você. Mas você está aqui, então fique aqui. E ela fica aos pés dele. Passa a noite. E ele vai então conversar com esses líderes, reúne com eles. Olha para vocês verem, imaginem Cristo falando com os fariseus da época, com o sacerdote, com o sumo sacerdote, dizendo para eles que ele é o resgatador, tentando dizer para eles que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, que ele é as profecias agora encarnada, e que chegou o tempo da redenção, e que eles precisavam abrir mão, sair da porta, porque eles nem entravam e nem deixavam ninguém entrar, do reino de Deus. Jesus é o próprio reino, restabelecendo o reino na terra, e já fazendo uma ligação com os estrangeiros, e esses homens religiosos dizem, não pode. Boaz então se encontra com esses, e fala, olha, tem uma mulher aí, tem a sua sogra, e eles precisam de um redentor. E a vez não é minha, é sua, Redentor, que tem uma pessoa ali responsável por isso. E esse Redentor fala, eu quero pela terra, eu quero por causa da propriedade que é da geração da Noemi. E aí Boaz fala, olha, mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você ficar com a terra, Redentor, você precisa ficar com a Noemi e você precisa ficar com a Ruth, que é uma estrangeira, e ela é viúva. As duas são viúvas. Aí, rapidamente, esse Redentor, que é o que tinha direito de ficar com a terra, ele diz, não quero não. Nesse caso, não quero. Então aparece aí a falta de generosidade, falta o amor, falta a lei de Deus. Essa lei, em Levítico 19. Vamos olhar então para o sumo sacerdote, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, o sinédrio, aqueles anciãos do sinédrio. Jesus dizendo para eles, está na hora. É vocês que são responsáveis, vocês são os primeiros. É vocês que têm que ser aqueles que apresentam a lei de Deus, o amor, a generosidade, a misericórdia. É vocês que têm que apresentar. Nós queremos, mas nós queremos por causa do dízimo.
Nós queremos por causa das primícias das colheitas. Nós queremos porque nós queremos colocar um peso sobre eles. Nós queremos porque com esse povo a gente negocia com o Império Romano. A gente tem alianças com o Império Romano. A gente tem alianças com o rei Herodes. Então para nós é importante essa propriedade de Deus na nossa mão. E aí Jesus fala, tudo bem, só que vocês vão ter que ficar com eles e com os gentios. Tudo bem, só que vocês vão ter que fazer alguma coisa para levar eles para o céu. Vocês sabem que eu estou parafraseando tudo isso. Vocês sabem que eu estou tratando para vocês visualizarem Cristo negociando a mesma forma que Boaz negociou. Se tivesse um coração generoso naquele que era responsável por ser o Redentor, ele diria, beleza, eu fico com a terra, eu fico com a Noemi e fico com a Ruth. Eu absorvo eles e vou cuidar deles. Só que Boaz conhecia também o coração daquele homem. Então, quando aquele homem disse, não, eu não quero essas viúvas, eu não quero essa mulher, ele falou, então, chamando os líderes, eu vou ficar com elas. Eu vou ficar com a propriedade. E eles autorizaram, e aí vem a parte bonita, a parte romântica, a parte que nós gostamos. E aí Boaz se casa com a Ruth. Dela vem algo profético. Dessa situação vem profecias. Deixa eu abrir aqui as escrituras e me permitam abrir. No capítulo 4, os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia. Olha a Lia aparecendo como matriarca, junto com os patriarcas. Não só Raquel, a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Olha o peso que isso tinha. Olha o cuidado que esses anciãos tinham com as tribos. Eles não estavam nem enxergando a misericórdia de Deus em Boaz. Eles não tinham nem noção que aquelas mulheres estavam passando fome. Eles não estavam preocupados com o povo, estavam preocupados com a estrutura tribal, com a estrutura denominacional deles. E eles reforçam isso. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. Olha só, fiquem famosos em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem aí, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Outra união estranha. O Judá mesmo, o filho de Israel, fica com Tamar, que é a sua nora, porque os filhos morreu um, outro, e o terceiro não quis porque ele achou que ele ia morrer e não gerou filhos. Tamar engana o seu sogro e deles nasce Pérez, que é da geração de Boaz. Olha a geração conturbada da linha messiânica, da linha da raiz de Jesus. E esses homens diz que seja assim como aconteceu. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama, que ele é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo, a avó ainda, como se fosse avó, né? Pegou esse menino no colo, adotou ele como se fosse da continuação dela, porque a linhagem estava ligada a ela, a Noemi e essa criança. E passou a cuidar dele, ela adotou a criança, ela ensinou ele conforme ela sabia sobre o povo de Israel, o Deus, o Jeová, o Deus do povo de Israel. Ela ensinou para essa criança tudo o que ela precisava saber segundo a linhagem dos predestinados, do povo escolhido, do povo separado por Deus. Noemi teve um filho, celebraram, dizendo, e lhe deram o nome de Obed.
Este foi o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E Davi da linhagem de Jesus. Então ele era o avô, o Obed era o avô de Davi e o Boaz, o bisavô de Davi. Irmãos, eu não sei vocês, irmãs, eu não sei vocês, mas isso enche o meu coração de alegria em saber que Deus, ele desmancha aquilo que o homem acha que está indo por linhas certas, mas as linhas tortuosas por ser humano é as linhas certas de Deus. Deus escreve certo por linhas certas. Alguém diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, ele escreve certo por linhas certas. É a linha dele, ele que está conduzindo. Ele que é esse Deus soberano. Ele que está regendo as nações. Alguma dúvida de que é Deus que está cuidando? Essa lei com amor que Boaz, essa atitude que nasce, que sai do coração de Boaz, ele é apresentado como um homem justo e íntegro no livro de Ruth. E é isso que o torna realmente especial. Ele vai além da lei. Ele passa. A lei fala tal coisa, ele vai além. Sabe aquela parte que fala, se pedir para ir 1 milha, você vai 2? Boaz foi 2 milhas. Se pedirem para nós montarmos, começarmos uma comunidade cristã aqui em Londrina, na minha casa, na casa da minha mãe, e expandiu, vamos 2, vamos para Maringá, vamos para Ourinhos, vamos para Campinas, vamos para São Paulo, vamos 2.000, vamos, Boston, e vamos indo. A igreja que caminha, a igreja não para, nós não estamos no aprisco. Jesus Cristo, ele é a porta do aprisco. Ele é a porta. Ele abre, morrendo na cruz, as ovelhas passam por ele, pela cruz, e vai à frente. E indo à frente, Jesus vai falando, o nosso bom pastor, ele vai falando, as ovelhas conhecem a sua voz e ele conhece cada uma ovelha pelo nome. Nós estamos numa caminhada, meu irmão e minha irmã. Nós não estamos em apriscos. Nós não pertencemos a essa terra. Nós não pertencemos a uma denominação. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo está caminhando há 2000 anos. E o Espírito Santo conduzindo o corpo. E Cristo, que é a cabeça, administrando, gerindo, conduzindo. E o Pai, cuidando de tudo. Ele é o agricultor. Ele é o dono de tudo. O plano de Deus, a obra de Deus, é de Deus. Glória a Deus. Preguei aqui um pouquinho, mas não era o objetivo, mas não tinha como não falar isso também. E aqui eu quero dizer do fundo do meu coração, ele não apenas cumpre a obrigação como esse parente remidor, o Goel, mas o fez e faz com graça, com alegria, com generosidade. Meus irmãos, o amor de Deus em nós é isso, a gente faz com alegria, com prazer, com generosidade, com satisfação. Nós terminamos as terça-feiras, eu vou dormir, eu estou com uma alegria que Deus que manifesta e vocês aí que estão vendo e ouvindo. A nossa semana muda. Eu não vejo a hora de chegar terça-feira, eu não vejo a hora de preparar a aula, eu não vejo a hora de ler de novo aquele livro, eu não vejo a hora de Deus, através do Espírito Santo, fazer com que algumas frases saltem aos meus olhos, para que eu possa entregar para vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração também. Ele se aproxima de Ruth, uma estrangeira moabita, ele dá honra a essa mulher,
Ele tem honra. Ele está na terra dele. Ela é desonrada, estrangeira, de uma linhagem pecaminosa, de um incesto do pai e da filha. A linhagem dela é terrível. Mas vai reconhecendo a fé dela no Deus dele, o Deus de Israel, do povo dele. Jesus disse isso para uma moabita, para uma cananeia, para os estrangeiros. Eu nunca vi tanta fé em todo Israel como eu estou vendo nessa mulher, nessa pessoa, nesse estrangeiro, nesse soldado, nesse romano. Moabe faz isso, ele vê a fé, fidelidade em Deus, no Deus dele. Muitos companheiros, o outro Redentor, por exemplo, não tinha isso. Ele oferece proteção, ele oferece provisão, ele oferece dignidade, ele oferece redenção, sem obrigação legal nenhuma. Pelo contrário, ele oferece ainda como algo bom um casamento e a toma como a sua mulher. Cristo nos ofereceu como igreja um casamento, mandou o penhor, a garantia, o Espírito Santo. E quando nós chegarmos no céu, vai ter o dia das bodas, o enlace, o final, o casamento final. Sem obrigação, sem peso, sem fardo, sem jugo que machuca, mas com um coração voluntarioso, um espírito voluntarioso, como o de Cristo é o que Boaz faz aqui. Boaz não é apenas um justo segundo a lei. Ele é um homem de amar que vive Levítico 19. Ele vive Levítico. Ele não decorou a lei. Ele não mostra isso em alguns momentos. Ele vive isso. Está nas entranhas dele. Está no ser dele. E com aquele coração aos Romanos, capítulo 13. Essa genealogia, reforçando aqui, final, revela que Boaz é o bisavô do rei Davi, portanto um elo direto na linhagem do Messias. Boaz, Obed, Jessé, Davi, Jesus. Mateus fala isso para mim. Mateus falou isso para mim. Falou isso para você, está escrito nas Escrituras. A Bíblia fala para nós que esse Obed é filho desse relacionamento de uma estrangeira com Boaz. Meus irmãos, para finalizar, e olha que lindo isso, olha que lindo, redobre a sua atenção. Quando a Ruth é incluída, essa estrangeira, essa moabita, essa que vem da linhagem com problemas estruturais na família, talvez você esteja me entendendo o que eu estou dizendo. Essa pessoa que vem assim, toda desestruturada, representando nós como os gentios, os que não somos povos de Deus, povo de Israel, os predestinados de Israel, os queridinhos de Deus, os hebreus. Jesus, o Cristo, e Deus, o Cristo, inclui. Meus irmãos, acompanhem comigo essa profundidade. Cristo e o Pai cuidando soberanamente, inclui na linhagem de Jesus, inclui essa estrangeira. Para mostrar para o mundo, para mostrar para nós, hoje, lendo nessa aula 17, o livro de Ruth, que ele incluiu lá na sua geração, incluiu uma estrangeira, ele sendo dessa descendência para mostrar que ele faz parte já pré-anunciando o abraço de toda a humanidade. Pegaram, entenderam. Vocês estão comigo nessa compreensão? Cristo, junto com o Pai,
inclui na sua genealogia, que mais tarde ele ia nascer como Jesus, ele inclui lá atrás essa estrangeira, assim como ele incluiu a Raabe, mostrando que ele é um Jesus que inclui não só o povo de Israel, não só o povo hebreu, mas ele inclui estrangeiros, e não só depois da vinda que ele teve na terra como Jesus de Nazaré, ele incluiu para trás. Meus irmãos, que coisa mais linda nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo um Cristo que incluiu na sua geração para frente depois da cruz e para trás, incluindo essa mulher, incluindo Raabe, incluindo Tamar. Já demonstra que ele, o Senhor Jesus Cristo, seria o Salvador do mundo, e não de só aqueles que eram escolhidos de Israel, não só os predestinados de Israel. Jesus se fazendo o Senhor do mundo, onde todo joelho, toda boca tem que confessar, todo joelho tem que se dobrar e confessar que Ele é o Senhor do mundo. Mesmo sem ter nascido, a geração dele atingiu para trás os gentios e para frente os gentios. Os escolhidos e os não escolhidos, os predestinados e os não predestinados. Ele escolheu você, Ele me escolheu, nos escolheu. Nós já fazemos parte porque nós cremos, e porque nós cremos porque Ele nos alcançou. Cristo Jesus alcançou ainda na sua geração, alcançou Ruth lá atrás. Que poder é esse? Samuel reporta isso para nós. Todas as nações da terra já estão inclusas na genealogia de Cristo, Jesus. Essa redenção universal. A palavra redenção aparece mais de 20 vezes, ou pelo menos 20 vezes, aqui no livro de Ruth. É o livro que, se pudesse dar outro nome, seria livro da redenção. Não tinha livro do Números, que é a caminhada no deserto? Não tem Gênesis? Esse livro seria o livro da redenção. Eu me emocionei, confesso. Aqui está o conceito-chave de tudo que o livro trouxe para mim. A redenção. Para trás e para frente. Antes de Cristo, depois de Cristo. Já ouviu isso na história, na escola? Antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o que Jesus fez. Morrendo na cruz. Por mim e por você. Incluiu a Ruth. Incluiu Tamar. Incluiu Raabe. Incluiu a Lia, Raquel, Sara. Incluiu aquelas mulheres, aquela uma que falou que cai das migalhas e come também como se fosse um cachorrinho. Incluiu essas mulheres que nós lemos aqui, essas Marias. Incluiu. Todos representados agora no reino do filho de Davi. É isso que o autor quis dizer. Todos representados no filho de Davi, que aí um pedinte cego no meio do caminho entre Jerusalém e Jericó grita dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que dessa geração de Davi, chegando, por exemplo, em Boaz, voltando Boaz, passando por Davi, chegando em Jesus, de um lado e do outro tem o atributo de Deus, misericórdia. Glória a Deus, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.